Deputado Arthur Duval, do Podemos de São Paulo, deputado estadual, mais conhecido como Mamãe Falei. Ele falou mesmo para a mãe, para todo mundo, e falou muita bobagem, falou coisas grosseiras e foi praticamente cancelado. Eu tenho a impressão que a carreira política do Mamãe Falei fica por aí, não é, André? Os deputados da Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo, entraram com uma representação contra ele no Código de Ética. Mas pelos antecedentes daquele deputado Cury, né, que assediou a Isa Pena e foi suspenso, não perdeu o mandato, não se acredita muito pelo corporativismo numa punição da Alesp, mas a punição da opinião pública, essa veio, né? Exatamente, ele foi muito infeliz, né, Paulo, de fazer essa colocação, principalmente porque, assim, primeiro que ele disse que estava retornando de uma missão humanitária, né? Eu não entendi até agora o que ele foi fazer de missão humanitária no meio da guerra. E ainda fazer um comentário dizendo que as mulheres são fáceis porque elas são pobres. Quer dizer, é completamente descabido, né? Para um parlamentar, para uma pessoa que representa a população falar. Agora, eu acredito que ainda li uma charge hoje dizendo esse foi a pessoa que foi para a guerra, não levou um único tiro e morreu. Porque morreu politicamente, né? Com o seu comentário aí, realmente eu acredito que ele não consiga mais se reeleger sequer para deputado estadual, muito menos para concorrer ao que ele pretendia ao governo do estado de São Paulo. Mas assim, eu já tive numa rádio em São Paulo, fiz um programa com ele e achei assim um deputado muito superficial, Paulo. Eu não fiz 2 ou 3 perguntas ou comentários da qual, para mim, ele só tinha uma única resposta. Ele falava sempre de pirâmide invertida, né? Que é a questão que ele falava sempre que a União é a que mais arrecada e a que menos tem investimento e que deveria os municípios arrecadar mais dinheiro de impostos, que a pirâmide estava invertida. Então, a fala dele era sempre a mesma. Como parlamentar, me deixou muito a desejar pela expressão de votação que ele teve. Então, quer dizer, para mim é uma pessoa muito superficial na questão de deputado. Agora, essa colocação pessoal que ele fez realmente acaba aí com a sua carreira política e assim de uma forma bem feia, né, para ele. Melancólico, né? De qualquer maneira, a mobilização de entidades feministas, de defesa dos direitos das mulheres por todo o Brasil, a repercussão negativa dessa fala foi internacional. Em muitos outros países essa fala foi comentada. E ela João, profundamente infeliz. Quando ele se refere à beleza, ele se refere de uma maneira que aquela história da mulher ser olhada como objeto. Quando ela se refere à facilidade da conquista pela pobreza, ele traduz aquela ideia da mulher como mercadoria. E ele faz isso para mulheres numa situação de extrema fragilidade, numa fila de refugiadas. Então, é uma coisa completamente horrorosa o que esse deputado falou, não é? Ele falou num grupo de WhatsApp dele e alguém vazou, né? O que ele teve alguma trairagem com ele aí e alguém vazou o que ele comentou em áudio num grupo. Vamos lá. Uma coisa que eu aprendi e é importante que nós saibamos é o seguinte: quando alguém fala alguma coisa bêbado para você, pode ter certeza que ele falou aquilo bêbado, mas ele pensa daquela forma. Ou seja, ele tirou um bloqueio, ele tirou ele entrou numa zona de conforto. Assim como ele fala com os amigos, entre aspas, as pessoas que ele conversou, ele tirou todos os bloqueios que poderiam, mas é a forma que ele pensa. Ou seja, ele pensa daquela forma. Isso que é o mais grave de tudo. Concordo com o André. O que ele foi fazer lá? Sabe o que ele quis fazer? Lacrar. E quem lacra não lucra. Primeira coisa. Foi lacrar. Vou aproveitar a guerra para fazer campanha. Para dizer que foi lá, que ajudou a fazer coquetel molotov, que foi lá. Bobagem. Bobagem, infantilidade completa, já ir para lá. Aliás, essas pessoas que não têm essa noção, tem que aprender muito, viu? Não sei se vai aprender mais, porque com 35 anos já não está tão novo assim, já não é tão garoto para poder fazer essas besteiras todas e pensar desta forma. O grande problema é o pensar. Mas vocês falaram que ele acabou a carreira política dele? Não sei. As pessoas acabam, muitas vezes, relevando coisas absurdas na política. Políticos cometem coisas inadmissíveis, quantos já não cometeram, quantos cometem, e depois voltam, e voltam com boas votações, viu? Não duvido nada
que ele volte com boas votações. Já tiveram casos que fizeram coisas horrorosas, mas horrorosas, e voltaram com tudo, por incrível que pareça. O João tem razão, a gente não pode esquecer, por exemplo, Roberto Jefferson preso no Mensalão e agora também, novamente, situação difícil, né, com restrição de liberdade, mas prestigiado pelos aliados do Centrão, do governo Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto também preso no episódio do Mensalão e hoje é o dono do partido em qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou. E o pior, o ex-presidente Lula, que foi condenado por corrupção, depois os processos foram anulados, mas ficou claro muita coisa irregular que tinha feito, muito dinheiro foi devolvido e é o líder das intenções de voto no Brasil. Das né? pesquisas. Então, Paulo, mas eu acho que há uma diferenciação entre esses três que você citou e esse deputado Arthur Duval. Esses três, eles já têm uma história, um passado político, uma história aí de anos de carreira política. Esse rapaz, ele veio agora numa ascensão política, segundo ele me contou no programa que participamos junto, ele tinha vontade de ir embora do Brasil, ele estava desanimado com o Brasil, ele pegou uma câmera e foi para a Avenida Paulista e começou a gravar depoimento de pessoas, postando nas suas redes sociais, isso viralizou, ele acabou ficando muito projetado, se candidatou a deputado, foi eleito, candidato a prefeito de São Paulo, não conseguiu e agora se colocava à disposição do seu partido para ser candidato ao governo do Estado. Então, quer dizer, é diferente, ele não tem uma trajetória antiga política, ele não tem história política que conseguisse fazer o resgate do seu nome e dizer, olha, eu errei. Eu falo para o João, todos os bêbados que conversam comigo, eu acho que são sinceros. O bêbado sempre é sincero. E a gente observa porque a linha de pensamento é a mesma, mas a sinceridade a bebida faz extrapolar. Mas esse rapaz, eu acho que infelizmente ele mostrou a verdade de como ele pensa. E aí vai ser muito difícil ele se resgatar politicamente.